e ele começa a fazer uma pergunta. Ele pergunta, mas o que farei para herdar a vida eterna? Ele era doutor da lei, conhecia. A mesma coisa que hoje a gente está aqui, e chega um teólogo bem conceituado e ele fazer uma pergunta básica para mim, né? O seu Joaquim, a pessoa, só que ele foi fazer para Jesus, né? Fonte de conhecimento. Glória a Deus. Que farei para herdar a vida eterna? Aí ele disse, o que está escrito na lei? Jesus perguntou para ele, ele começou a descobrir, né? E no texto, na teoria, né? Estava tudo muito bom. Falar, né? Expressar, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e é o teu próximo a ti mesmo. Olha que lindo. Só que eles faziam isso com a boca, estão fora, né? Eles não praticavam aquilo que a lei determinava. E como eu disse, né, Jesus, ele sempre usava parábolas, né? Eu expliquei aqui o que é parábola. Aleluia. Eu expliquei. Jesus, ele coloca uma história, né, ao lado para explicar, né, e mostrar as verdades inseridas no texto sagrado. Aí Jesus pega, coloca para dar luz, né? Para dar mais clareza e entendimento. Aí ele começa a contar a parábola. Ele fala a parábola do bom samaritano, daquele homem que estava indo ao caminho. Ele é pego por salteadores e é ferido, é machucado, é espancado. Estava ali agonizando, quase morto. E Jesus vai relatando, ele diz que pelo caminho vinha um homem, um doutor da lei, um sacerdote, e ele passa, ele vê a cena, e em vez de se aproximar, ele passa de largo. Ele quer distância daquela situação. E era um homem que pregava isso aqui: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas quando o próximo estava lá sucumbindo, em vez de ele chegar próximo e ajudar, ele queria distância. Ele queria distância. Da mesma forma, o levita. O levita é aquele que zelava pela casa do Senhor, era trabalho de um diabo, não era só música. Por isso o pessoal tem levita como só tangedor de violão, guitarra, contrabaixo, trompete, trombone e demais instrumentos musicais, mas o levita ele cuidava da casa do Senhor, ele zelava na casa do Senhor. Aleluia. E se dividiam em turnos, né, quando tinham os cultos para cultuar a Deus com seus instrumentos. E ele também era observador da lei, né? E ele passa de largo, ele vê aquela situação e fala, se o sacerdote não foi, eu também não vou, estou fora. Não quero nem saber o que aconteceu, né? Ninguém me viu, vou cuidar da minha vida e deixa esse aí sucumbir. Só que vem um estrangeiro, samaritano, o qual tinha aquela diferença com os judeus. Só que o samaritano, a Bíblia aqui, ela dá uma expressão que Jesus sempre usava, né? Quando ele via alguém numa situação terrível, né? Passando necessidade, enfermidades, ou um filho, né, demoniado, foi o caso daquele homem que foi procurar Jesus.
por causa da viúva, né, de Naim, da cidade de Naim, Jesus ele olhava com um olhar de misericórdia. Jesus ele olhava com um olhar de compaixão. E aqui ele diz que o samaritano ele teve compaixão, misericórdia. Ele olhou com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia. O samaritano não era judeu, aquele homem que estava ali não era judeu, era seu compatriota. Mas ele olhou com um olhar de misericórdia. Glória a Deus. Jesus começou a dar esse ensinamento ali, mostrando que não era só de palavras, mas que temos que viver aquilo que nós pregamos. Então, a primeira lição aqui que nós aprendemos, que o amor ao próximo se demonstra com atitudes. Aleluia! Né? Aleluia, Com Jesus. atitudes. Viu a situação lá? Como eu já disse aqui, não adianta você chegar para lá, irmão, vou orar pelo irmão. E Deus vai resolver os problemas. E muitas das vezes eu tenho condições, estou com dinheiro no bolso, posso ajudar e não ajuda. A oração mesmo, né? E a oração é orar e agir. Então o amor, ele tem que ser demonstrado através das nossas atitudes. Aleluia! Glória a Ele Deus. supera as barreiras culturais. Porque tinha uma barreira cultural ali. Eles não se comunicavam. Mas o amor ao próximo, ele supera as barreiras. Tanto barreiras culturais, barreiras sociais. Aleluia! Quando você ama, você não olha se seu irmão tem uma situação melhor do que a tua, se ele é mais intelectual do que você. Não, o amor ele supera todas as barreiras. Aleluia. Eu não vou do Eusébio de Paulo que diz que o amor é tudo. Feliz é quem ama, não há barreiras. Glória a Deus. Aleluia. Não, o amor é tudo. Feliz é quem ama. O Eusébio de Paulo é bem antigo, né? Tem uns irmãos aqui da minha direita e mais macio ainda. Não mesmo. Glória a Deus. Então não tem barreira, irmãos. Aleluia. Para demonstrarmos o amor. Então naquela época a sociedade havia uma barreira muito forte, uma divisão entre os judeus e os samaritanos. Mas Jesus mostrou ali. Glória a Deus. Aleluia. O amor ao próximo não deve ter barreira. Aleluia! O samaritano da história foi que socorreu o homem ferido. Glória a Deus. Né? Quando o sacerdote e o levita, os religiosos, né, passaram de lado. Por isso que eu sempre falo, né? Nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos religiosos. Nós pregamos a palavra, falamos dos fariseus, dos saduceus, daqueles religiosos que só se preocupavam com a lei, mas não eram cumpridores da lei. Né? Eles só gostavam de aprontar. Pegaram a mulher lá em ato de adultério, levaram só a pobre da mulher, o homem deixou embora. Pelo que os dois erraram. Aí leva lá para tentar Jesus também. Aleluia! Eu falo, daí foi pego em ato de adultério. Agora vamos ver como é que Jesus vai resolver isso. Ele não fala tanto em amor. Se ele absolver, ele vai estar infringindo a lei. Aí Jesus começa a escrever. Achar. Aí Jesus faz uma pergunta. Eles não são observadores da lei? Tem que cumprir, né? Tem que ser cumprido. Né? Jesus fala: quem de vocês aí que não tem pecado? Quem aí que não tem pecado? Pode pegar a pedra. Seja o primeiro a atirar. Aleluia. Aí vai e começa
escrever. Aí tem uns pregadores aí que falam até aquilo que Jesus escreveu. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus estava escrevendo lá. Não diz que ele estava escrevendo, mas só Risca. ele deu a sua palavra e ele deixou eles com a dúvida lá. Aí foi saindo um por um, soltando a pedra e saindo de mim, porque todos ali eram pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. O Senhor Jesus, irmãos, Ele nos olha com um olhar de compaixão. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos religiosos. Tem pessoas que ela quer ser, cumprir a palavra, temos que obedecer e cumprir, mas tem que tomar cuidado para não se tornar religiosos. E acabar tropeçando na palavra, como eles só assim fazem. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, que o amor ao próximo se demonstra com atitudes. Segundo ponto, que o amor ele vai além das palavras. Não é aquelas palavras lindas, bonitas, mas ele vai além das palavras. Glória a Deus. Eu até trouxe uma vez um exemplo tão meio chulo, de um zoológico, onde tinha um casal lá mostrando como que o casal de chimpanzé era tão amorosos. E, cara, passaram lá na cabeça da companheira, mas quando alguém jogou uma pedra, o macho saiu correndo e deixou a companheira para trás. O amor era só aparente. Aí, o que tinha criticado o leão, o leão nem liga para o leão. Aí, quando alguém foi tentar alguma coisa contra o leão, ele se posicionou. Aqui não. Mas dessa vez não pode. O amor ele vai além das palavras. Glória a Deus, aleluias. Além das palavras. Quando é necessário, às vezes as pessoas não têm a palavra bonita e tudo, mas é demonstração, as suas atitudes falam mais alto do que as palavras, A demonstração. Apóstolo Tiago, ele diz assim, capítulo 2, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Não basta sentir pena ou se comover. Temos que agir. Não basta olhar para o sofrimento e ficar comovido, mas se eu não agir, aleluia, não exercitar a minha fé com obras, então não tem validade nenhuma. Louvado seja Deus. Aquele homem, ele amou, usou de misericórdia, teve atitude, colocou aquele homem quase morto ali na sua cavalgadura, mas antes disso ele pega azeite, ele pega o vinho, que não era usado somente para as pessoas se embebedar, não, ele usava para fim medicinal, Usou o vinho, usou o azeite, aí ele viu que o negócio era mais sério, deixou levar ele, foi colocar ele no local aí para ele ficar bem cuidado e depois eu volto e se precisar eu pago toda a despesa. Foi assim que aquele homem, um bom samaritano agiu. Então, não basta apenas amar, Nós temos que ter atitude. O amor ele vai além das palavras. Terceiro, ajudar o próximo vai além das diferenças. Tem pessoas que deixam de ser abençoadas porque ele vê a necessidade, mas ele não age porque tem uma barreira, uma diferença.
E é assim que eles faziam. Quando nós vemos aquela passagem de Jesus, né, quando ele foi para Samaria, ele teve um encontro com aquela mulher samaritana, Jesus foi para isso, para quebrar aquelas diferenças. Aleluia. Ele quebrou aquela diferença ali que havia entre os samaritanos e os judeus. Eles davam uma volta para chegar no destino que eles iam, para não passar por Samaria. Mas naquele dia Jesus falou: eu vou passar por Samaria, porque hoje eu vou tratar esse negócio. Aleluia. E ali aquela mulher é salva, se torna uma missionária, e Jesus não olhou, os seus erros, porque uma mulher que era discriminada, mas Jesus vai lá, fonte da água viva, aleluia, salva aquela mulher, a mulher vai, evangeliza os demais vêm, ouve a palavra de Jesus, e aquela cidade se torna, a maioria dos torna salvos através de Cristo Jesus. Aleluia. Porque o amor ele vai além das diferenças. Chama, aleluia. Louvado seja Deus. Quarto, a bondade não depende de posição social. Como eu já falei aqui na introdução. Para demonstrar a bondade, dependemos se temos uma boa situação financeira ou não. A pessoa não tem o coração bondoso e depende de situação social. Tem um texto que fala que é difícil um rico. É mais fácil um rico passar fundo da agulha do que um camelo passar fundo da agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Mas não é impossível. Existem muitas pessoas que têm bens materiais, mas o coração dele não está ali naquela riqueza. O coração dele está nos céus. Então a bondade não depende de posição social. Jesus, quando ele veio ao mundo, se colocou como o maior servo de todos. Aleluia. Se despiu da sua glória para nos trazer vida e vida com abundância. E para terminar, por já foi. A quinta lição: ajudar o próximo exige sacrifício. Aquele homem se sacrificou, se dispôs, colocou aquele homem com dificuldades na revogadora, levou para esta parte, cuidou dele. Aleluia. Deu 2 dinheiros, voltou para viajar. E disse: olha, quando eu retornar, se você gastar mais alguma coisa, eu vou te pagar. Glória a Deus. E como é bom, irmãos, quando a gente se coloca nessa posição, você se sacrifica, aleluia, para abençoar alguém que está necessitado. E você se sente bem, se sente alegre porque você está fazendo a obra do Senhor, está sendo útil ao Deus. Aleluia. Foi para isso que Jesus, ele nos chamou. Então Jesus demonstra para aquele homem ali que o interrogou, que é preciso fazer para ter a vida eterna, que disse que tinha obedecido e observado a lei, e Jesus disse: tem que fazer isso. Você tem que não só pregar, mas você tem que viver aquilo que a palavra está te orientando. Amarás ao seu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E depois que Jesus dá a receita, aí ele fala assim: vai e faz da mesma maneira. Glória a Deus. Aleluia. É impossível não, é fácil também. Glória a Deus. Então nós temos que lutar para procurar se aproximar daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amém, irmãos?
que nós possamos a cada dia mais buscar ser esse bom samaritano. Primeiro, procurar viver esse evangelho, o evangelho de recurso, o evangelho de amor, não amor de lábios, né? Mas o amor verdadeiro que demonstramos através das nossas atitudes. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, nos fortaleça, que nós possamos continuar firmes, né? E sempre abundantes na obra do Senhor, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, sabendo que o nosso trabalho aqui não é vão no Senhor, há uma recompensa. Amém? Deus abençoe.